Vocês trouxeram a Bíblia? Legal. Quantas vezes você fez algo que não queria fazer? Você se lembra? É muito louco isso, né? Você já comeu doce e depois se arrependeu de ter comido? Tipo assim, a gente vê aquele bolo, né? Cheio de creme, chantilly e tal, e a gente fala, mano, eu vou comer. Aí a gente come, a barriga estufa. Aí você fala assim, velho, esse negócio aqui me fez até mal de tanto que eu comi. Lógico, Deus falou que é gula, né? Deus falou que não é para comer demais, a gente come. Mas nós já fizemos isso, você já fez, não fez? Comer tanto, depois se arrepender, falar, nossa! A gente faz isso, né? E você já xingou alguém e depois se arrependeu, mano? Alguém te irrita tanto que você não aguenta, mesmo sendo crente, você não aguenta, você... Pronto. Aí depois você se arrependeu. Nossa, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Somos assim ou não somos assim? Mano, estava pensando exatamente isso hoje. Depois do Clube da Prosa de ontem, de um monte de coisa que vem acontecendo e vem rolando, estava pensando sobre esses assuntos. Já percebeu que a gente assiste um filme na televisão, um longa-metragem, ou curta-metragem, tanto faz o tamanho, quantos metros tem o filme, mas o filme demora 2 horas, a gente fica lá de boa. Aí, de repente, você calculou que o filme ia demorar 2 horas, mas demora 2 horas e 15 minutos. A gente continua lá assistindo, de boa, tudo bem que o filme atrasou. Mas quando a gente vem para a igreja, e o pastor começa a pregar, e o sermão dura 40 minutos, a gente já começa assim, nossa, mano, que isso, não vai acabar nunca esse culto. Nós somos assim. Nós somos desse jeito. Não estou falando isso para falar para você assim, véi, você tem que ser diferente. Não. Estou falando isso porque eu também quero que eu estou pregando aqui e eu fico pensando, mano, será que eu não vou calar mais a boca? Espírito Santo, não vai parar isso? Também penso. Às vezes eu também acho que aquilo está tão chato que não vai dar. Mas não é que está chato, o negócio está bom, mas é que quando você tem que ficar sentado, prestando atenção em alguém que está falando algo que às vezes a gente quer ouvir, mas às vezes não. Porque aí quando Deus está nos corrigindo, aí a gente quer mais é dar linha, né? Porque a gente fala, vixe, o negócio está pesado para o meu lado. Somos assim ou não somos assim? Um filme de 2 horas a gente assiste tranquilo. Um sermão de 30 minutos a gente fala assim, estou fora, mano. Não aguento. Aí você está vendo futebol. Vai se ligando como é que nós somos. Estamos assistindo jogo de futebol. Final. O bagulho está rolando, pá. 45 minutos do segundo tempo. E vai terminar o jogo. Vai para prorrogação. Ninguém reclama, velho. Ninguém, nossa, prorrogação, que muito louco, vamos ver. Aí rola a prorrogação, 30 minutos, vem o pênalti e vai para os pênaltis. Vamos ver, mano, nossa, foi para os pênaltis, cara. Dois minutos que o culto passar do horário, a gente já fala, nossa, mano, hoje teve prorrogação na igreja. Hoje teve prorrogação na igreja, não foi fácil. Amém? Eu estou falando isso para abrir a nossa mente de como nós somos. Como que nós somos. Não é você, é nós. É nós. Eu sou. Nós somos assim. Amém? Você quer ver como nós somos ruins? Se eu tomasse um rolo aqui e caísse, sabe o que vocês iam fazer? Olha lá.
Vocês iam rachar o bico, mano. O pastor caiu, o pastor caiu. Mas isso é atitude de ser humano que... Mano, o pastor está lá pregando, tomou um rola. Vou rir. Eu não devia rir. Mas apesar de que eu não devia rir, deixa eu te perguntar um negócio. Você já parou para pensar por que eu dou risada? Não é porque é engraçado. Não é engraçado uma pessoa cair, mano. Por que eu dou risada? Né? Quando eu vejo o mal de alguém. Já se ligou? Porque isso é o mal. Quando eu vejo o mal de alguém, em vez de eu me compadecer, eu dou risada. Por que será que eu faço isso? Quando eu estava falando do bolo de chocolate aqui, se eu continuasse descrevendo esse bolo e falando para você, é o seguinte, imagina na sua frente, aquele bolo enorme, chocolate, creme de leite no meio, aí outra fatia de bolo, o creme de sei lá o que, e mais uns morango e cereja em cima, e aquela casquinha de chocolate por cima, sabe como é que é? Aquelas, da hora, né? Quem está com água na boca aí? Ninguém? Olha, que interessante, começa a dar água na boca da gente. Mas eu vou falar para você, mano, a pastora fez um brócolis com couve, estava muito bom. Você tem que ver que delícia. E além do brócolis com couve, né, ela fez assim, de acompanhamento, para a gente tomar um líquido, ela fez um chá de boldo, cara. Aquilo assim, ninguém fica com água na boca quando a gente fala isso, né? Mas tem muita gente que quando fica com o fígado ruim, toma chá de boldo. Tem muita gente que diz isso, eu não como, mas devagarzinho vai comendo, porque eu não comia verduras, eu não comia legumes, e devagar eu comecei a comer. Mas você vê que quando eu falo de couve, de pepino, de cenoura, não empolga tanto quanto eu falo do bolo. É porque a gente sabe que o bolo, se a gente fosse fazer uma análise aqui, o que é certo comer? Vamos ver se eu consigo expressar isso para você. O certo, é mais correto eu comer o bolo ou é mais correto eu comer os legumes e as verduras? Os legumes e as verduras é mais correto, vai fazer, é melhor para a minha saúde, não é isso? Então, legal. Mas a gente gosta do errado. A gente gosta do bolo, a gente gosta daquilo que é errado. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que fica se culpando. Tem muita gente que fica, mas por que eu sou assim? Mas por que eu faço assim? Outros desistem da obra de Deus, outros desistem de ministério, outros desistem de si próprio por causa desse tipo de sentimento. Você sabe o que é que mais acaba afastando as pessoas de Deus? É esse sentimento. Mas, deixa eu dizer para você que esse mesmo sentimento que você tem, que você sente, quando você diz assim, eu sou pecador, quando você diz assim, eu gosto daquilo que é ruim, você não é o único. Personagens bíblicos passaram por isso e conseguiram vencer. Amém? Você lembra do apóstolo Paulo? Ele deixou isso por escrito. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Assim que você abrir sua Bíblia, você fecha os seus olhos, que eu já vou estar orando por essa palavra, amém? Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença neste momento, a engrandecer Teu santo nome, declarar que digno és Tu de toda a honra, de toda a glória. Papai amado, eu preciso nesta hora, nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Precisamos que as Tuas palavras, Pai,
venham a tocar nosso coração, nosso entendimento, e que nós venhamos a aprender e a compreender, e sermos fortalecidos com o alimento que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Todos acharam Romanos capítulo 7? Vamos ler lá no versículo 15. Diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu sou, de modo que com mente... Quem me libertará do corpo sujeito a esta carne? Ele fala. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Algumas coisas me chamam bastante atenção. O apóstolo Paulo, ele diz assim, sendo ele homem de Deus, ele diz assim: miserável homem que eu sou. E quantas vezes nós acabamos nos sentindo assim meio miserável? Porque nós não fazemos aquilo que queremos, porque o pecado grita alto dentro de nós, e nós acabamos errando um dia ou outro. Não é assim, igreja? E a gente acaba, poxa, aí o Espírito Santo vem e fala: não devia ter feito isso não, mas aí nós já fizemos. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: miserável homem que eu sou. Mas aí depois ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos tentar entender um pouco isso?
Esse lance de fazer o mal, nós herdamos lá de Adão. Amém, irmão? Lá no pecado de Adão, nós ficamos herdeiros disso. Quando eu era criança, ninguém me ensinou a judiar de gato. Eu judiava. Eu achava bonito pra caramba aquilo, judiar do gato. Eu achava mó divertido. Amarrar a lata no rabo dele, ele fica correndo até a linha quebrar, velho. Porque aquela lata começa a fazer barulho. Ele sobe na árvore, no poste, fica desesperado. Eu achava mó legal aquilo. Eu catava um monte de latinha, amarrava uma atrás da outra, uma junto da outra, amarrava no rabo do gato e deixava fazer ele correr aí, mano. Soltava ele. Quando ele ia andar, quanto mais ele corria, mais barulho fazia. E eu ficava lá batendo palma, mano. Ficava rindo, achava isso legal. Era criança. Isso era Deus em mim. Isso era herança do pecado. Isso era herança que veio de Adão. Isso era o que havia de ruim em mim, saindo para fora de alguma forma. Está conseguindo entender? Eu não tinha domínio sobre isso. Eu ia fazer e pronto. Eu via um gato, ficava louco para pegar o bicho. Vou pegar aquele gato, vou zoar ele também. Amém? Será que Deus se agradava dessa situação? Será que Deus ficava feliz com essa atitude? Não, né? Ele não me inspirou a maltratar nem animal e nem ninguém. Mas nós maltratamos. Ontem, falando de perdão, eu comecei a pensar, eu falei, nossa, quanta gente que nós maltratamos na vida. Até soltei um negócio hoje na tropa lá. Acho que foi na tropa dos pregos, né? Quem ouviu? Ninguém? Você ouviu? O Jean ouviu. Mas você eu mandei no particular também. Mas eu mandei na tropa também. Um áudio que fala sobre palavras que a gente lança, né? Já que vocês não ouviram, eu vou ter que contar. O culto vai ter prorrogação. Não ia ter, mas vai ter. Né? Tinha um jovem que ele era muito ruim, não conseguia se controlar. Tudo ele ficava nervoso, explodia e já saía xingando e falando. Aí o pai dele comprou um saco de prego para ele e falou, cada vez que você precisar se controlar, que você está nervoso, você não está conseguindo, você faz o seguinte, você pega e prega um prego lá na parede. Deu o saco de prego e um martelo para ele. No primeiro dia, ele pregou 37 pregos. No primeiro dia. 37 pregos na parede. Aí nos outros dias foi diminuindo a quantidade de pregos. Até que chegou um dia que ele chegou no pai dele e falou, pai, já faz 2 dias que eu não prego nenhum preguinho ali naquela parede, ó. Aprendi a me controlar e percebi que é mais fácil me controlar do que pregar um prego na parede. É muito mais fácil eu me controlar do que ficar pregando pregos na parede. Aí o pai dele falou, legal filho, então pode arrancar tudo. Aí ele arrancou aqueles pregos. E quando ele arrancou, ele falou, pronto pai, não tem mais nenhum prego aí. E o pai dele falou para ele, está vendo essa parede? Não tem mais nenhum prego nela. Mas ela está toda perfurada. Ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais essa parede vai ser a mesma. Porque as nossas atitudes, as nossas palavras, elas podem magoar as pessoas. E isso pode ser uma ferida muito difícil de ser curada. Talvez nem seja mais curada. Amém, irmãos? Então a gente tem que entender de que nós temos que nos controlar. Nós temos que lutar contra esse mal que habita em nós, para que nós não causemos mal a outras pessoas que nos rodeiam. Amém? E Deus nos ensina isso lá em Gênesis. Só tem um jeito de vencer isso. Quanto tempo você está na igreja?
Você já conseguiu resolver isso na sua vida? Você já conseguiu resolver esse lado teu de dizer assim, eu não vou errar mais e você errou? Só tem um jeito: pedir ajuda a Deus e lutar contra esse mal. Porque com as nossas forças, nós temos que lutar contra ele. Lá em Gênesis, no capítulo 4, Deus, Ele nos dá umas dicas lá. Eu peguei até várias traduções aqui, porque, olha só, em Gênesis capítulo 4, no versículo 6 e 7, está o texto, tá? Diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo. Aí olha o que Deus diz no finalzinho: mas você deve dominá-lo. Percebe? Deus está falando assim: calma lá, cara. Você tem que lutar contra esse mal. Ah, eu tenho pedido tanto a Deus que tire esse mal de mim. Deus está falando que vai tirar esse mal de você? Deus está falando que vai tirar esse defeito de você? O que Deus está falando? Deus está falando assim: você deve dominá-lo. Deus está falando assim, velho, força de vontade, esforço para lutar contra isso. Em outra tradução, o final do versículo diz assim: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso aqui eu fui vendo um monte de tradução mesmo. Em outra tradução diz assim: mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Tá? E em outra tradução ainda diz assim: entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Quem é que vai vencer o pecado? É Deus? Sou eu. Por isso Jesus morreu. Para me dar poder, para me dar autoridade, para que eu pudesse lutar por isso. Gente, Deus, Ele chega em Caim, e Ele fala para Caim assim: Caim, por que você está furioso? Você se lembra dessa passagem? Caim foi lá levar uma oferta a Deus, um pouco antes. Você se lembra disso? Nós não lemos aqui, mas é a história. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus não se agradou. Então o semblante de Caim mudou. E aí, quando nós continuamos lendo, nós percebemos que Caim vai lá, ele vai adiante e mata o irmão. Porque aquilo que era apenas uma mágoa, uma tristeza, apenas se transformou nesse sentimento ruim, pecaminoso. Se transformou em ódio e veio à tona e explodiu, e uma desgraça aconteceu. Mas Deus chegou nele e falou para ele assim: Caim, por que você está desse jeito? E Deus fala: por acaso se você fizer o bem, não vão te aceitar? E aí Caim, ele faz igual nós temos que nos atentar para isso, porque muitas vezes o pecado vem à nossa porta, muitas vezes quando o pecado chega na nossa porta, sabe o que acontece? O teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu pastor, alguém é enviado por Deus para dizer para você assim: por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa forma? Deus está falando conosco hoje, Ele está falando: por que vocês agem assim? Ele está dizendo assim: olha, eu dei uma chance lá para Caim, e eu estou dando uma chance para você.
Porque Deus chegou e falou: Caim, não faça isso, não seja dessa forma. Mas Caim não deu ouvidos a Deus. E nós, muitas vezes, não damos ouvidos quando somos alertados do nosso pecado, daquilo que há de ruim, daquilo que há de mal dentro de nós. Amém? Nós não somos assim? Você quer ver eu ficar doido e a pastora comprar uma caixinha de paçoca, colocar lá e falar assim: só pode comer uma? Velho, tem 50 paçoquinhas dentro daquele pote, só pode comer uma por dia. Também ela não regula assim, né? Vai comer uma, mas por quê? Por causa da diabetes, por causa da gordura, por causa da barriga, por causa não sei o que. Eu falei: não tem nada disso não, Deus me curou. Mas a gente não quer, sabe por quê? Porque eu gosto de comer paçoca. Então eu não quero que ninguém fale para mim para eu não comer paçoca. Amém, irmão? Vocês estão ligados? Estão entendendo o recado de Deus? A gente não gosta que ninguém, vixe. O negócio do microfone, desde o dia que nós compramos, estava nele, saiu agora. E grudou em mim. A gente não quer ouvir quando alguém vem dizer para nós: não faça aquilo que você gosta de fazer. Não é assim? E aí a gente continua fazendo aquilo que a gente não devia continuar fazendo. Bem, você anda comendo muita gordura. Bem, você anda comendo muito doce. Bem, um dia chegou o recado na igreja: o pastor infartou. Por que eu infartei, velho? Porque eu não escutava a pastora falando: bem, para com essas gorduras. Catava umas picanhas, irmãos, aquelas que tem 3 dedos assim de gordura, por exemplo. Catava aquela gordura assim, cortava aquilo. Nossa, aí, quase babei agora aqui. Mandava ver. Como gostava daquilo. Ainda gosto, para falar a verdade. Mas aprendi a me controlar sobre isso. Não como mais que nem comia antes. Percebeu? Era algo que eu gostava. E tem muito pecado que a gente gosta. Ah, pecado é ruim. Mentira. Se o pecado fosse ruim, o diabo não usava o pecado para te atentar. Porque uma coisa ruim você não ia querer. Não é verdade? A gente só quer aquilo que é bom. Por mais que você sabe que vai se arrepender, mas o sabor, sabe? O gosto, a sensação, o momento. Mas não é bom. É igual aquela carne que eu comia lá que não era boa. Foi indo. Eu sei, irmão, que Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar sobre isso, tá bom? Para que a gente possa se esforçar e vencer isso. A gente consegue. A gente, para conseguir vencer isso, vencer em definitivo, nós não vamos. Só o dia que a gente se encontrar com Jesus. Amém? Todo mundo está entendendo isso? É bom que você entenda isso, porque amanhã, quando o capeta falar para você: você não é digno, você não pode ir na igreja, Deus já te alertou, Ele já falou para você: você não vai conseguir vencer tudo sozinho. Até no dia de você se encontrar com Jesus, alguma coisa errada vai ter. Só que ele diz assim: lute contra isso, busque santidade, busque melhorias, busque ser diferente. Você pode. Quando eu infartei, a médica falou assim: vai comer isso, me deu uma lista de coisa ruim, velho. Ruim de sabor. Você entendeu? Mas bom para minha saúde.
E no começo era difícil fazer aquela dieta. Imagina, eu que chegava de noite, comia carne, comia uns pratão de comida, depois de madrugada ia comer de novo. Era doido, comia. A médica diz assim: janta é alface e grão de bico. Irmão, eu falei, não vai dar esse negócio não. Esse trem não vai dar comigo não. Mas deu. Sabe por quê? Porque eu sabia que se eu continuasse comendo do jeito que eu comia, eu ia morrer. E eu me preocupava com isso, em estar vivo ou estar morto. E nós não percebemos que quando nós não lutamos contra a carne, nós também vamos morrer. Se nós não mudarmos as nossas atitudes e não começarmos a fazer aquilo que nós não gostamos, nós não vamos tirar o pecado da nossa vida, não vamos tirar o pecado da nossa casa, nós não vamos vencer essa luta nunca e nem vamos melhorar. Nós precisamos ter uma atitude diferente. É que nós nos preocupamos com tanta coisa. E ontem lá, falamos em algo mais ou menos sobre, eu não me recordo muito bem, mas nós falamos de valores, né? Que as pessoas não dão valor à salvação. Nós damos valor àquilo que é palpável, àquilo que é material. Você quer ver como nós damos valor àquilo que é palpável? Quem já faltou na igreja porque estava chovendo? E no serviço? No serviço, porque estava chovendo, a gente não falta, velho. A gente falta na igreja. Porque na igreja, eu venho aqui, vou embora daqui, e o salário que eu estou recebendo é invisível. Eu estou acrescentando riqueza no céu, não na terra. Não é na minha conta bancária que o dinheiro está entrando. Eu não estou comprando roupas de tecido, mas eu estou comprando vestes para estar na glória. Mas eu não percebo isso, porque aqui eu não recebo. E o mal que está em mim, qual o mal que está em mim? Jesus diz assim: não dá para adorar dois deuses, ou você adora um ou a outro. E todos nós temos uma coisa chamada ganância. Por que a indústria cresce tanto? Porque o ser humano tem a ganância de querer cada vez mais, cada vez melhor. Se liga só, vou falar um negócio para vocês, vai falar: pastor é louco. Graças a Deus eu sou abençoado, tenho 3 carros. Um que não tem direção hidráulica, que não sei o que, o Daniel que usa. O outro que tem ar-condicionado, direção hidráulica, retrovisor elétrico. E o outro que eu trabalho com ele, que parece um caminhãozinho. Você sabe que eu já fui na praia com a Montana, que não tem direção hidráulica, que não tem retrovisor elétrico, que não tem ar-condicionado, e eu já fui com o Tida. Está percebendo? No mesmo lugar que o Tida chega, a Montana chega, e eu já vi neguinho ir de Fusca, velho. E tem cara que vai de Fusca. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente quer cada vez mais, e mais, e mais. É por isso que as indústrias lançam um carro melhor do que o outro, um custando mais caro do que o outro, e a gente se mata de trabalhar, se mata de tudo, para isso, para buscar as riquezas do mundo, e se esquecemos de buscar as riquezas de Deus, e deixamos de buscar as coisas de Deus, porque o mal está em mim. O mal está em mim, a minha carne quer isso. Não é verdade? Mesmo que você diga para mim assim: eu já faltei no trabalho porque estava chovendo, mas não falou para o patrão que foi por isso. Mas não chegou no patrão e falou: sabe por que eu não vim ontem, velho? Estava chovendo, mano. E nem pensa assim: se eu faltei, eu não vou na igreja porque eu posso ficar resfriado e não trabalhar na segunda-feira. Não, é porque deu uma chuvinha, eu já achei minha desculpa para não ir. A gente tem que, para sair disso, a gente tem que perceber que muita coisa faz a diferença. E uma das coisas que faz a diferença
É o dinheiro. Porque pelo dinheiro a gente larga as coisas de Deus. Pelo dinheiro a gente larga muita coisa. Nós temos que entender que a nossa salvação a gente não está pegando na mão. Nós estamos conquistando ela dia após dia com as nossas atitudes diante de Deus. Amém? O problema está no nosso coração. O problema está em nós. Nós temos que mudar. Quer ver outra coisa que acontece na igreja? Você já viu alguém chegar lá no trabalho, tipo assim, você trabalha numa firma boa, tal, mas tem um cara lá que você não gosta. Você já chegou no seu patrão e falou assim: eu estou pedindo demissão? Ou já viu alguém fazer isso? Estou pedindo demissão, eu vou embora daqui porque eu não gosto do fulano de tal. Eu nunca vi, mano. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa largar, por exemplo, trabalha numa multinacional, largar aquele emprego que ele tem porque ele não gosta do fulano, ou porque ele não gosta do Beltrano. Ele fica lá, mano, todo dia, trabalha com aquele cara, às vezes não gosta do chefe, tipo assim, o pastor é chato, quer dizer, o chefe é chato, mas ele não vai embora de lá, porque ele está recebendo. Mas da igreja, ele vai embora. Nós falamos isso ontem no Clube da Prosa. Mas da igreja ele vai embora porque eu não gosto do irmão do lado, eu não gosto. É desculpa, irmão, quem tem que mudar somos nós. Nós temos que mudar, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. E é lógico que todos nós precisamos mudança. Mas nós temos que ajudá-las a mudar então, enquanto nós também mudamos. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, pensando em tudo isso, é que ele diz lá: miserável homem eu sou. Olha como é que eu sou, olha o que eu sou. Amém? Eu comia comidas que eu não gostava. E é isso que eu estou tentando colocar para você. Às vezes nós temos que fazer aquilo que nós não gostamos. Seja sincero, quem gosta de ler a Bíblia aqui? Eu gosto de ler a Bíblia. Quem? É difícil ler a Bíblia, irmão, eu sei. Eu gosto, eu peguei gosto por ler a Bíblia. Depois de tantos anos, depois de ter aprendido tanto, e depois da experiência maravilhosa que eu tenho com Deus, quando eu leio a Bíblia, eu peguei gosto por isso. Mas eu entendo que tem gente que fala assim: meu, é difícil de ler a Bíblia. É umas histórias difíceis, dá sono. Eu não entendo. Eu compreendo você não gostar de ler a Bíblia, mas é mais ou menos igual quando a médica falou para mim: tu vai comer grão de bico. Porque eu não gostava de grão de bico, mas eu comecei a comer grão de bico, começou a fazer bem para a minha saúde. Está entendendo isso, irmãos? E isso me fez sarar, e isso me deixou em pé. Então eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Eu não gosto, mas eu vou. É isso que você tem que fazer para se fortalecer e conseguir, ir matando essa carne, e matando esse lado que você não consegue vencer. É através do conhecimento da palavra de Deus que você vai conseguir. Amém? Ouvir o espírito do profeta. O profeta às vezes ele vem e conversa com você: filho, o que você está fazendo está errado, você não dá ouvidos. Ou não é legal ouvir profeta quando vem corrigir a gente? Não é legal mesmo, porque profeta quando vem corrigir, ele vem dar no meio, tá ligado? Pá! Dá logo no peito uma voadora, porque é para corrigir. A gente não quer ouvir, mas se eu ouvir vai ser melhor. Amém? O que é mais gostoso ler, Facebook ou Bíblia? Facebook, irmão. Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta, para vencer o mal. Porque muita coisa que nós gostamos é boa,
E muita coisa que nós, quer dizer, muita coisa que nós não gostamos é boa, e muita coisa que nós gostamos é ruim. Amém? Todo mundo gosta de ir na pizzaria, gosta ou não gosta? Ó. Todo mundo gosta de ir no McDonald's, todo mundo gosta. Olha, se liga só como é que é o negócio. A pessoa não tem dinheiro para comprar nada, mas ela tem a passagem do trem, velho. Ela pega o trem aqui, vai no SP Market só para dar rolê. A pessoa gosta de passear no shopping. Nem todos, mas tem gente que gosta de passear, ficar andando no shopping. Passando vontade, né? Olhando aquelas coisas. Ai, ai, ai. A pessoa gosta. E passear, a pessoa vai 3, 4, 5 vezes por semana, se ela puder. Ela tem a igreja 3 vezes por semana para ir e ela não vai. Percebe, irmãos? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter gosto por ir à igreja. Mano, eu não sei você, mas eu gosto de vir para a igreja. Sabe por quê? Por mais que pareça que não aconteceu nada, até no dia que o culto é assim, mais para baixo, mais... Eu saio daqui, eu chego na minha casa, eu sou outro cara, mano. Eu saio daqui, eu sou outro cara, até nas quinta-feiras, para falar a verdade, que nas quinta-feiras é os dias que eu fico triste. Fico feliz que você vem, Rita, fico feliz do César, fico feliz de todos que me acompanham nas quintas-feiras. Mas a gente sai daqui, eu pelo menos, né, saio daqui pensando, puxa vida, sabe, Jesus, eu amo os que estão comigo, Valdevino, todos que vêm na quinta, eu amo os que estão comigo, mas, poxa, podia vir mais gente. Eu sei que meus jovens, se tivessem de férias, estariam aqui, porque eles estavam nas orações, nas terças, tudo. Eu fico pensando, puxa vida, só porque é quinta. Mas a gente pode ir para tanto lugar, fazer tanta coisa, a gente tem que gostar de ir na igreja. Meu, a igreja, eu gosto da igreja, e a nossa igreja, vou te falar, está ficando da hora, viu? Eu sou suspeito de falar, mas está ficando da hora. É Kiss, é Clube da Prosa, é videozinho, é não sei o quê. Meu, está ficando um maior lugar aconchegante, um maior lugar gostoso. Então eu tenho que gostar de ir para a igreja. Eu tenho que me envolver com as coisas da igreja. Às vezes a gente não gosta da igreja, sabe por quê? A gente chega na igreja, senta num canto e fica ali sozinho assim, ó. Meu, vamos se envolver. Faz tempo que eu estou falando, precisa de voluntário. Ah, pastor, mas eu peco, não posso ficar subindo aí para pregar. Não precisa subir aqui para pregar, velho. Você pode pegar uma vassoura e pregar aí no chão mesmo. Pega uma vassoura, sai pregando aí no chão. Acabou. Está fazendo sua parte. Está se envolvendo. Entendeu? Está se juntando, se envolvendo com o povo. O pessoal vai fazer uma cantina. Vamos ficar trocando ideia lá, tem umas mesinhas lá, vamos sentar, vamos conversar. Vamos se envolver na obra, se envolver com a comunidade. Isso vai me ajudar a não pecar. Quando você está aqui em comunhão com os irmãos, você peca bem menos do que quando você está lá fora, tá ligado? Tem gente que fala palavrão, nas 2 horas que fica na igreja não fala nenhum. Tem gente que fuma, na hora que está na igreja, 2 horas dentro da igreja não fuma. Está entendendo qual é que é? Enquanto você está com o teu irmão, você vai resistir o pecado. Meu, estou com um pecado que eu não consigo vencer. Anda com um crente, cara, bota um crente do seu lado, sai andando com ele o dia inteiro. Velho, vamos ficar junto. Irmão, por que você está grudado em mim desse jeito? Estou numa luta, num pecado, aí não quero nem te falar o que é, mas eu preciso estar com um crente junto comigo, porque aí eu não peco. É a solução, irmão. Vai te ajudar. Você sozinho, tem coisa que você não vai se livrar. Tem muita coisa que só Deus mesmo que vai fazer na sua vida. E outras coisas você vai ter que resistir fazendo aquilo que você não gosta. Pessoal, o cara que é novo convertido, mano, ou o cara que está acostumado a falar uns palavrão, ou o cara que fuma, meu, ele detesta andar com crente, velho.
Ele não vai gostar de andar com crente o dia inteiro. Mas se ele andar, ele vai passar a gostar das coisas de Deus. Ele vai passar a gostar daquilo. Amém, irmãos? Mas aqui já falei, suportar as críticas sem reagir, amém? A gente não sabe dar ouvido quando alguém nos critica. Quando alguém nos critica, é o seguinte: fulano está falando de mim, mas ele já olhou para ele? Será que ele já viu o umbigo dele, como é que é? E não sei o quê? Meu, às vezes a pessoa está te criticando, não é para te derrubar. Ô, Mineu, tá zoado, esse jeito que você está fazendo não tá legal, sabe? Tem que fazer diferente. Estou criticando o Mineu, mas por quê? Porque eu quero que ele faça melhor. Eu estou falando para eles, tem que fazer diferente, mano. E às vezes alguém fala para você assim, você tem que fazer diferente, você tem que se esforçar mais no que você está fazendo. E a gente não quer ouvir. A gente já dá um estalo. Tá falando isso para mim por quê? Ô, Johnny, assim não, Johnny, você tem que melhorar, mano. Por que o pastor está falando isso para mim? Ou se é um irmão, por que o irmão está falando isso para mim? A gente tem que saber aceitar a crítica, porque também vai nos ajudar a lutar contra a nossa carne, amém? Vai nos fortalecer. Então a gente tem que saber tudo isso. Mas mesmo fazendo tudo isso aí que eu estou te falando, nós nunca vamos ser perfeitos. Nós nunca vamos conseguir vencer a natureza humana. É natureza humana, está em nós. Tá certo? Só Jesus pode salvar. Paulo falou assim: graças a Deus por Jesus Cristo. A boa notícia é que mesmo nós sendo desse jeito, Jesus veio para nós. Jesus veio para nos ajudar. Ele se fez carne e Ele sabe que nós não podemos, nós não conseguimos lutar contra isso. Ele sabe que a gente quer fazer o que é certo e muitas vezes a gente não consegue. Ele vê quando você se deita na tua cama de noite, tá ligado? Ou acorda de madrugada e começa a chorar e falar: Deus, por que que eu sou assim? Oh Deus, por que que eu estou fazendo desse jeito? Por que que eu tenho agido dessa forma? Ele está vendo isso. E Ele só quer que você se arrependa e lute dia após dia contra essa natureza humana que está em você. Ele sabe que você não pode transformar a sua vida, tá bom? Vou contar uma parábola, uma historinha para você. Existia um menino chamado Pedrinho. Não é piada de escola não, de escola é Joãozinho e Mariazinha, né? É Pedrinho. Existia um jovem chamado Pedrinho, muito alegre. E quando ele era criança, o que ele mais gostava de fazer, sabe o que é? Era ir pescar junto com o irmão dele. Ele chamava o irmão dele e falava: ô, vamos pescar. E eles iam pescar. E o Pedrinho foi crescendo, e o Pedrinho virou Pedro. Alguns chamam de Pedrão, mas ele virou Pedro. E quando ele virou Pedro, certo dia ele estava com o irmão dele dentro de um barco e passou um camarada e falou para ele assim: ô, siga-me, que já que você gosta de pescar, eu vou te fazer pescador de homens. Vocês estão sabendo quem é o Pedrinho? E o Pedrinho ficou muito amigo desse camarada que chamou ele, chamado Jesus, né? E chamou ele e falou assim: velho, é o seguinte,
vou te fazer pescador de homens, você vai andar comigo e as coisas vão ser legal. E começou a haver comunhão, e começou a haver união, e eles começaram a ficar amigão mesmo, tipo assim, ninguém fala mal de Jesus para mim que eu sento a mão. Você vê que o soldado foi prender Jesus, o Pedrinho catou a espada e tum, cortou a orelha do soldado, velho. Esse mesmo Pedro falou algumas coisas para Jesus que Jesus chegou nele e falou: ô, para trás de mim, cara, que boca é essa? Mas esse Pedro ficava acompanhando Jesus e Jesus amava Pedro. E Jesus pergunta para ele: tu me amas? Ele diz: lógico que eu te amo. Ah, então beleza, Pedro, então tu cuida das minhas ovelhas. Jesus chega e pergunta assim: quem sou eu? Tu és o Filho de Deus, cara. Você percebe que comunhão, que amizade. Mas Pedro, do mesmo jeito do apóstolo Paulo, do mesmo jeito do apóstolo Paulo, ele tinha a natureza humana, como eu e você temos natureza humana, amém? E Pedro tinha medo, e Pedro falou assim: eu vou com o Senhor até o fim, mas um dia Jesus é preso, e no dia que Jesus é preso, algumas pessoas dizem assim: esse cara aí é truta do Jesus, anda com ele direto, esse cara é amigão de Jesus, mano, amigão. E ele fala: eu? Conheço esse cara não. O mesmo cara que cortou a orelha do soldado, agora que Jesus está preso, sendo crucificado, ele diz assim: conheço esse cara não. E olha como Jesus pensa, né? Vamos entrar no raciocínio de Jesus. Jesus, ele devia ter negado Pedro também, porque ele diz assim: todo aquele que me negar, também eu o negarei diante de meu Pai. Não é isso que Jesus fala? É, não é? E Pedro negou Jesus. Mano, que negócio louco. Mas acontece que Jesus sabia que Pedro não queria negar ele. Jesus sabia que Pedro não queria negar a ele. Amém, igreja? Jesus sabia que Pedro estava lutando contra algo que era mais forte do que ele, o medo. E aí Jesus, ele dá outra chance para Pedro, amém? Quando Jesus ressuscita, ele aparece entre os discípulos e ele fala: Pedro, você sai daqui que você me negou. Não. Ele abraça Pedro e ele fala: Pedro, eu estou aqui, nós estamos juntos, tudo bem. Você está entendendo a mensagem que Deus está te dizendo hoje? Sabe o que é, irmão? Pedro queria agradar Jesus de qualquer forma, mas não conseguia. E eu sei que com tudo que eu falei aqui, tipo, para a igreja a gente não vai, na igreja a gente chega atrasado, no trabalho não, parece que era um caminhão de acusação, mas não é. É porque nós somos assim. Você não quer chegar atrasado na igreja, mas você chega. Você não quer chegar atrasado, não é por causa do pastor, é porque você não quer desagradar a Deus. Amém? Quantas pessoas estão com problemas, com vícios, com situações que querem resolver, porque estão desagradando a Deus, mas não conseguem, não tem forças. Talvez você se sinta como Pedro: eu quero agradar Jesus, mas eu não estou conseguindo. Eu quero agradar a Deus de alguma forma, mas eu não estou conseguindo. Sabe o que eu quero te dizer? Que Jesus perdoou Pedro. Morreu na cruz e falou que nós devemos perdoar 490 vezes. É isso, Carol?
O que Jesus quis dizer naquela cruz, naquele momento do perdão, é de que nós devemos perdoar, porque Ele perdoa. Ele te ama, com todos os teus defeitos, com todas as tuas falhas. E Ele está dizendo assim: você quer lutar contra essa carne maldita? Você quer lutar contra esse pecado? Então peça ajuda a mim, porque eu sou o Santo dos Santos, porque eu sou aquele que te enviou o Espírito Santo, para que possa te fortalecer e te ajudar. Amém, irmão? Mude. Lembre-se sempre: miserável homem sou. Tudo bem, é terrível falar que eu sou miserável, mas eu sou, é uma realidade. Mas é maravilhoso falar: graças a Deus por Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém? Diga: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus te ama. Aplauda Ele nessa noite. Amém.